O Canecão, situado no bairro carioca Botafogo, é um marco na história musical da capital fluminense. Fundado em 20 de junho de 1967 pelo empresário Mário Prioli, foi inaugurado como uma cervejaria. O lugar se destacou como um ótimo local para bailes de carnaval, shows e espetáculos famosos. Assim, o Canecão foi entrando na memória cultural do Rio de Janeiro, se tornando uma das mais tradicionais casas da época. O projeto arquitetônico de José Vasques Ponte foi construído no terreno da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os 460 mil metros quadrados contavam com um painel de 23 metros de extensão, pintada por Ziraldo. E com a frase profética de Ronaldo Boscoli: aqui se escreve a história da música popular brasileira. A estrutura do Canecão era um sonho, né? O Zé Caprioli, que era um dos donos, oferecia um conforto enorme nos camarins. Casa tão aconchegante, ela não é tão grande quanto um ginásio assim, e nem tão pequena, nem desconfortável quanto um teatro que você vê lá do fundo e tal. A plateia ficava perto do palco. E sempre com uma sonorização e uma iluminação muito boa. Então, para quem vai assistir um show e pagar para ver um show, era maravilhoso. E para o artista também era, porque a estrutura de palco e a estrutura dos camarins eram excelentes. O Instituto Cultural Cravo Albim é hoje detentor do grande e valioso acervo do Galpão da MPB. Em 22 baús, as coleções de quase 15 mil fotos, áudios de shows, programas, roteiros, registros e até cardápios foram preciosamente guardadas por Maneco Valença, produtor da casa desde sua abertura. Não vou poder mais despedidas. Foi graças à cantora Maísa que o Canecão ganhou destaque. Em maio de 1969, a cantora escolheu o cenário para sua volta ao Brasil, numa turnê de 30 datas. O show contava com proezas técnicas para a época: telões de cinema, sistemas de som e luz inéditos, cenografia, totalizando 30 pessoas entre músicos e dançarinos. Tu espera, não te percas dos meus passos, os que andei. O disco Canecão Apresenta Maísa é uma das memórias dessa ocasião. 1970 foi marcado por apresentações de grandes nomes da música nacional, mas também por produções musicais, como o espetáculo que ficou 8 meses em cartaz, Brasileiro, Profissão Esperança, dirigido por ninguém menos que Bibi Ferreira. Sempre inovando na técnica, o Canecão não temia desafios. Dando um novo tom à MPB, a casa foi o lugar da consagração para Roberto Carlos, tornando o rei da juventude em artista completo e compositor maduro. Em uma colaboração inédita com a Orquestra Sinfônica Brasileira, dirigida pelo maestro Isaac Karabchevsky, esse espetáculo marcou para sempre os espíritos, a carreira do músico e a memória da casa em 1970. Um ano depois, Chico Buarque espelhou essa parceria com o espetáculo Construção. No Brasil dos anos de chumbo, o Canecão lançou uma iniciativa que rompeu barreiras, juntando o estilo erudito ao popular. E preservando a autenticidade de cada. A década de 80 viu Elis Regina, Cazuza e diversas bandas de rock disputarem a cena. Artistas internacionais famosos na época marcaram presença no Canecão. Foi assim que a marca carioca foi levada para fora das fronteiras brasileiras. Consagrado é que tinha condições para se fazer um Canecão. Roberto Carlos, Simone, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Então, você falar assim, vou fazer uma temporada no Canecão, era um símbolo de prestígio e sucesso. Mas o Canecão também foi cenário para marcos históricos. A banda do Canecão, formada para a ocasião da inauguração, acabou tendo muito sucesso e gravando 18 LPs. Em 1982, no primeiro baile gala gay, a casa suportou o seu recorde de público, com cerca de 5.400 pagantes e engarrafando todo o entorno.
Em 91, Martinho da Vila foi aplaudido durante 19 minutos sem interrupção. E foi em uma das mesas do Canecão que Gonzaguinha compôs a música Redescobrir, para Elis Regina e seu espetáculo Saudades do Brasil. Chico Buarque voltou ao palco 8 vezes em 94. E quando ele cantou em 75 com Maria Bethânia, a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel fez parte de sua apresentação. A trupe do Moulin Rouge se apresentou em um formato inédito para a época no Brasil. Topless, as bailarinas provocaram espanto na sociedade carioca de 1972. O cenário de Roberto Carlos em 70 virou uma pista de corrida. E já o cantor Elimar Santos chegou a hipotecar seu apartamento para alugar a sala de espetáculo, em 86. Foi a alavanca necessária para sua fama. O show de Vinícius, Tom, Toquinho e Milcha estava previsto para durar 2 meses. Durou 7. A vida é pra levar, Vinícius velho, saravá. O último álbum de Cazuza, O Tempo Não Para, foi gravado durante sua apresentação no Canecão, em 1988. Em 1999, a casa chegou a ser tombada por ter um interesse histórico e cultural, valorizando o caráter de memória musical da qual fez parte. Mas as brigas judiciais entre o FRJ e o proprietário do Canecão, Mário Prioli, fizeram revogar essa decisão em junho de 2019. O encerramento definitivo das atividades, em 17 de outubro de 2010, provocou espanto na classe artística. O movimento Ocupa Canecão, de 2016, foi uma tentativa de posse e apoio à reabertura da casa. Porém, apesar da intensa participação, a situação não deu frutos. Pela sua miscigenação de estilos e gêneros, o Canecão foi definitivamente um dos grandes marcos da cultura musical e um patrimônio da MPB pelo seu grande acervo. Fica a saudade dentro do cenário atual e esperança de dias melhores.